É possível orar sem cessar em nossos dias? Lição 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante que você curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal e que Deus nos abençoe, que você tenha um bom aproveitamento, um bom entendimento do que vamos passar a falar aqui. Deixar aqui registrado o meu abraço a todos vocês que já vêm participando já de algumas outras lições, mas eu me lembro de, mesmo correndo o risco aí de esquecer alguém, mas eu me lembro de pelo menos 3 irmãos que estão sempre comentando, colocando alguma coisa ali, e isso nos traz edificação. Então, meu grande abraço aí para a irmã Helenice, também para a irmã Otaviana e para o pastor Otávio. Deus abençoe a todos e obrigado aí por vocês estarem sempre comentando. Eu acho que quase todas as lições eu tive comentário de vocês. Vamos ao texto áureo dessa lição que diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa leitura bíblica será no livro de Neemias, capítulo 4, versículos de 8 a 20, e também na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Que passo a ler agora? Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, repusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Aqui eu já faço um pequeno comentário, chamando atenção para a estratégia de Neemias, conforme o talento de cada um do grupo. Para vencer socialmente e espiritualmente, é necessário que você tenha estratégia e que você use teus talentos conforme o grupo. Continuando, versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Comento de novo também aqui nesse versículo. Já faz tempo que para vencer no Brasil e honestamente é preciso coragem e luta.
coragem para não se deixar intimidar sem causa, luta e disposição para trabalhar, levantando cedo e dormindo pouco, como provavelmente fazia teus pais e avós. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra e na outra tinha as armas. Mais um comentário. Aprendo aqui a importância de vigiar e orar, além de trabalhar. Versículo 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Mais um comentário. Após tomar as providências possíveis, confiar no Deus do impossível. É a receita para a vitória. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Os tendes vencido é já ter vencido os cristãos que já venceram o maligno e que já venceram os seguidores, os emissários do maligno. É o que quer dizer esse versículo que acabamos de ler. E agora o versículo 5 do capítulo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O objetivo geral dessa lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Esta lição será ministrada em 3 capítulos. O capítulo 1 será qual a procedência destes ataques. Capítulo 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. E capítulo 3, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. Qual a procedência destes ataques? As batalhas físicas do Antigo Testamento são figuras de nossa luta espiritual no Novo Testamento. Até Jesus voltar, será assim. Está escrito: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos dos cristãos são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado do céu, sendo expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, e ficar firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé.
A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso, a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente. E ainda está escrito: não deis lugar ao diabo. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Na metodologia científica, há uma expressão que bem se aplica ao que estamos falando. Imagine você que tem boa visão lutar contra um cego no escuro. Ora, qual será a tua vantagem? Nenhuma. Pelo contrário, possivelmente a vantagem será daquele que é cego, principalmente se ele for cego já há algum tempo, ele tem uma série de reflexos com relação ao vulto, com relação à presença das pessoas, às vezes até o próprio olfato mesmo, ele costuma desenvolver mais do que as pessoas que enxergam por completo. Ou seja, se você enxerga e vai lutar contra um cego no escuro, a sua vantagem acaba. É a mesma coisa que acontece na esfera espiritual. Se você tem o Espírito Santo, se você teme a Deus, se você anda no caminho do Senhor, e aí você vai partir para a luta no campo do inimigo, você terá enorme desvantagem. Ah, mas ele também não está lá? Não, ele está, mas você terá desvantagem, porque ele está acostumado a lutar assim, a trabalhar assim, a guerrear desta forma, e você não. Então, você que está em Cristo, se for lutar no terreno do inimigo, com as armas, com o estilo dos inimigos de Deus, você terá enorme desvantagem, e a tendência natural é você ser envergonhado. A síntese desse tópico 1 é que a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Capítulo 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Vejamos 6 formas de o inimigo atacar a fé cristã. Número 1. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazem estes fracos judeus? Isso nos dias de Neemias, durante a construção, cujo texto a gente leu aqui como leitura recomendada, leitura oficial. Então isso faz parte do que nós lemos. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os temais. Essa passagem está registrada no livro de Números. Números é o 4º livro da Bíblia, no Antigo Testamento, portanto. E se refere ao momento que o povo de Israel havia saído do Egito sob a liderança de Moisés. Já haviam cruzado o Mar Vermelho
e Moisés mandou 12 espias. Hoje, no nosso linguajado, a gente usa mais o termo espião. Moisés mandou 12 dentre os povos de Israel, um de cada tribo, para irem até Jericó, para dar uma olhada, ver como é que era a terra. Diz a Bíblia que eles viram lá pessoas muito altas, verdadeiros gigantes. E aí a maioria sentiu medo. Então voltaram aqueles 12 e a maioria, ou seja, 10 daqueles 12, disseram para Moisés: olha, nós vamos ser massacrados, seremos como gafanhotos na presença daquele povo. Eles são altos, fortes, têm gigantes, têm tudo, e nós vamos perecer. Mas houve também, por outro lado, 2. Josué, o mesmo que vai dar nome ao livro, ao 6º livro da Bíblia. E houve Calebe. Esses 2 disseram: olha, vamos ter calma, vamos confiar no Senhor. O nosso Deus é poderoso e poderá nos dar a vitória. A terra é boa. O Senhor vai nos entregar e nós seremos muito prósperos lá. E eles trouxeram, a Bíblia diz que como amostra, um cacho de uva que de tão grande, tão pesado para ser carregado, precisou que 2 homens fizessem uma verga e fisgasse o cacho de uva, né? O cacho pendurado e 2 homens, um em cada ponta da verga carregando, porque tão grande era aquele cacho. Mas prevaleceu o que disse a maioria, então se abateu o medo perante os israelitas. E eles então, Moisés decidiu então, então nós não vamos esperar um pouco mais. E isso pareceu mal aos olhos do Senhor, de tal forma que Deus então enviou uma sentença de que aquela geração não entraria na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. De tal forma que isso se cumpriu, e a partir daquele momento, como o povo era guiado por uma coluna, acho que nós já falamos isso em outro lugar, né? Mas desde que eles saíram do Egito, eles eram guiados por uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Porque a qualquer momento aquela coluna ou nuvem se colocava diante da porta ali do arraial dos judeus, e significava dizer que Deus estava querendo que eles começassem a caminhar. E desta forma eles caminhavam de dia e de noite, como se essa fosse a vontade do Senhor. E quando aconteceu esse episódio desses 10, acabou contaminando o restante do povo que havia ficado no acampamento, aconteceu que Deus então disse: olha, essa geração não vai entrar a não ser Josué e Calebe, e desta forma acabou aquele percurso até a terra prometida, que segundo algumas informações, pesquisas, os judeus fariam com aquela realidade em que estavam ali em cerca de 18 meses, por aí assim, e acabaram levando 40 anos até que perecessem toda aquela geração, ficando dali apenas Josué e Calebe. E a partir daí é a história que vai ser contada no livro de Josué. Número 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse, o próprio Senhor Jesus: se chamaram a Beelzebu, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Fecho aspas. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguirmos a Jesus.
Os que são carnais procuram escapar do escárnio da cruz. Número 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, isso foi dito para Neemias, falavam aqueles opositores à obra. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. A quarta forma. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isto para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou àqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se e exultarem, e não atentarem para o que se fala deles. É o boato e o fake. Mais uma fake news. A quinta forma de o inimigo atacar, pressionar o povo de Deus quando está realizando a sua obra é a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. O que Neemias disse? Estou fazendo uma grande obra. Não poderei descer. E a sexta forma dessa pressão são as ameaças. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, disse Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. A síntese desse tópico 2 é que o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio. Mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Capítulo 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos, assim, governar o nosso espírito. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Abro aspas. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Fecho aspas. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolver a dificuldade. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Por isso devemos também orar. Orai sem cessar.
Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou os efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. Esse no Espírito é Espírito Santo. Então, sempre que for escrever, estar no Espírito é estar em comunhão com Deus. Então, o Espírito aí é com letra maiúscula, nome próprio. E aos Colossenses, Paulo escreveu: perseverai em oração. O que é, então, perseverança em oração? 4 formas de responder isso nós apresentamos a seguir. A primeira é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Segunda forma de responder é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Essa parábola se encontra em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 6. É aquela parábola do juiz iníquo. E a viúva comparecia então perante um juiz, e esse juiz ele não temia Deus. Então ela ficava: julga minha causa. E aquele juiz dava de ombros, deixava para lá. Mas ela insistia, toda vez que encontrava aquele juiz dizia: julga minha causa. Então nessa parábola o juiz pensou consigo: ora, eu não temo a Deus, eu não ligo se ela é pobre, não estou nem aí se a causa dela é justa ou não, mas ela me perturba tanto, ela já me insiste tanto, tá, eu vou julgar a causa dela e só assim vou ficar livre dela. Então o próprio Senhor Jesus diz, né, se vós que sois mau diante de uma situação dessa acaba atendendo, quanto mais vosso Pai que está no céu, que é bom. A terceira forma é orar até que venha a resposta. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, e Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. No caso, o fogo caiu no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. E uma das formas do Espírito Santo é exatamente o fogo. O próprio João Batista falou: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que é mais poderoso que eu, maior que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias de seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo é um dos tipos do Espírito Santo. A quarta forma é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele vai te levar para esta gloriosa vida de oração. Um exemplo de homilética para o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17.
orai sem cessar. Orar sem cessar significa orar em todo o tempo. Orar sem cessar significa orar em todo lugar. E orar sem cessar significa orar em qualquer circunstância, em toda circunstância. Isso não significa, longe de ser, o fanatismo. Quer dizer que você vai estar andando pela rua o tempo todo, nosso Deus e nosso Pai. Não, não é isso. Até porque o texto que a gente está estudando, que está baseando a nossa lição, o texto de Neemias, lá está contido que Neemias, ele era copeiro do rei, e quando o rei notou que seu semblante, o semblante de Neemias, estava triste, o rei perguntou a Neemias o que estava acontecendo. Neemias disse. Neemias já havia orado, aí a oração em particular, possivelmente, oração de joelhos, oração em pé, oração das diversas formas, lá no seu reservado em sua casa. Mas aí o rei perguntou a Neemias o que ele precisava então, quando Neemias disse que as portas estavam fendidas, os muros queimados. E aí o rei perguntou, o rei Assuero, e o que você precisa, do que você me pede? O texto diz que Neemias orou e então respondeu ao rei. Ao que tudo indica, foi uma oração daquela rápida, de um instante, quando você eleva o espírito rapidamente, Senhor, o que eu respondo? Só pensa, e Deus que lê os pensamentos, ele já responde também no seu interior. E assim Neemias disse que queria. Ora, rei, dê-se-me carta então para que eu vá. Dê carta, ou seja, será um documento de como se fosse tipo um salvo-conduto, né? Para que ele, por onde ele passasse, soubesse que ele estava sob as bênçãos, sob a autorização do rei para fazer aquela obra. E então, assim Neemias foi. Então Neemias orou, ao que tudo indica, a melhor hermenêutica que a gente pode fazer do texto é que Neemias orou rapidamente, estava ali cara a cara com o rei. Ele não fez uma oração de viva voz. A oração de viva voz se faz nos templos, né? E pode ser feito, deve ser feito também em nosso particular, em nosso quarto, que aí já falei isso em outra lição, mas acho que podemos repetir aqui. Deus se agrada que a gente converse com Ele, que a gente fale até coisa que a gente já falou. Aí alguém diz, mas Deus não é todo poderoso, Ele não sabe tudo, o que eu já orei ontem, eu preciso ficar repetindo hoje. Pois é, mas quando a gente conversa um com o outro, principalmente as pessoas que são aí da minha geração aí, que já tem o título de idoso, aí a gente conta uma história, depois a gente repete a mesma história para a mesma pessoa, e isso de mão dupla, também quando a gente está ouvindo, o amigo já contou, depois ele repete aquela mesma história, mas quando a companhia é boa, a gente gosta de estar junto, a gente aceita aquilo com naturalidade, as duas partes, e com Deus é assim também. Senhor, eu te oro pelo meu filho, eu te oro pelo meu pai, eu te oro pela minha mãe, eu te oro pela minha filha, que está nessa e aquela situação, eu te oro pelo meu emprego, pelo meu trabalho. Mas Deus já não sabe de tudo isso? Sabe, mas Ele gosta que você fale com Ele, como você falaria para um amigo. Então é assim que Deus gosta de se relacionar com aqueles que são seus servos. A síntese desse tópico 3 é que Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito em sua missão. Concluindo, vou deixar para você 3 afirmações para sua meditação. A número 1, diante da adversidade é fundamental crer que nosso Deus é maior do que ela, ou seja, Deus é maior que a adversidade, Deus é maior que o seu problema, Deus é maior do que a tempestade que você atravessa, Deus é maior do que a dificuldade que você está encontrando. Diga glória a Deus. Número 2,
É comum o inimigo nos atacar e é bem possível que seja o teu caso, com desprezo, escárnio, boatos e mentiras, astúcia e ameaças, tudo isso no todo ou em parte. Lembre você também, maior é Deus. E o terceiro item dessa conclusão, o caminho da vitória espiritual passa necessariamente por convicção do cristão de estar no centro da vontade de Deus. Passa também por orar e pedir oração a pessoas de confiança, além de você mesmo orar em todo o tempo, orar em todo lugar e orar em todas as circunstâncias. Lembrando que eu falei sobre Neemias, né? Nem sempre a oração de viva voz será a melhor estratégia. Então, há momentos que a oração é para ser feita em silêncio, para ser feita em espírito mesmo. Orar e pedir oração, e você estará próximo da vitória. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui, eu te peço mais uma vez que você dê o like, que você curta, compartilhe, que ajude a divulgar para abençoar também as outras pessoas. E já sabe, né? Quando a gente abençoa, a gente também é abençoado. Eu faço esse vídeo aqui porque eu penso assim, eu fazendo o vídeo, eu estou abençoando a muita gente e creio que com isso eu também sou abençoado. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.